Olá, amigos. O Fala Aí está de volta esta semana para comentar os bastidores da política. Nós estamos a menos de 100 dias da eleição. Praticamente 80 e poucos dias nos separam de hoje até o dia 7 de outubro. E a partir do dia 20 próximo, 20 de julho próximo agora, nós começaremos a ter as convenções partidárias. Aí é que está o X da questão. Todo mundo que trabalha com política, que trabalha com marketing político, todo mundo que está envolvido de alguma forma com a eleição, vem percebendo que este ano está muito complicado a questão financeira, a questão da distribuição do dinheiro, dos recursos para os partidos, consequentemente para os candidatos, e assim as campanhas estão bastante atrasadas. Nós podemos observar isso no cenário nacional e principalmente nos cenários estaduais. No cenário nacional a gente vê que a movimentação está em torno de 1 ou 2 candidatos que têm recursos do partido e que conseguem se movimentar. Nós temos aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a sua prisão decretada há 100 dias e ele se apropriou desta condenação para transformar isso num ato e numa atividade, digamos assim, política constante. O seu partido não aceita, nem ele mesmo também aceitam esta condenação, os partidários dele também não, e eles desenvolvem e aplicam um discurso de que essa condenação é uma condenação política, de que o Lula não é um condenado por corrupção, por nada disso. Ele é um condenado político segundo o PT e seus aliados. Então, eles pegaram isso, transformaram numa grande, digamos assim, campanha de marketing político, e isso tem mantido o Lula lá em cima. Ele, através das redes sociais, faz um trabalho, mas um trabalho que começou basicamente depois da sua prisão, e com isso ele vai se mantendo na liderança das pesquisas quando o nome dele é colocado nessas listas de pré-candidatos. E ele tem, o PT e o Lula, eles têm a maior fatia das verbas do fundo partidário e das verbas do fundo eleitoral. Por quê? Porque tem uma bancada, ou pelo menos tinha uma bancada, no momento do início dessa legislatura, que lhes davam a condição de maior partido no Congresso Nacional. E é isso que faz com que seja dividido proporcionalmente os valores, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral. E aí o PT tem 350 milhões de reais para gastar nesta campanha, tanto para o seu candidato à presidência da República, quanto para os seus candidatos a deputados, governadores e senadores. E por que eu estou falando desse dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral? Porque as convenções têm sido um marco nesta eleição, tem sido atribuído a elas, ao período de convenção, ao desfecho das convenções, o fato de não se ter ainda essa divisão do dinheiro. Muitos candidatos a deputado, a senador, a governador, dependem justamente dessas alianças, dependem da definição de quem será o candidato majoritário no seu estado, a governador, a senador, no caso o senador são 2 candidatos esse ano, e a deputado federal, para se formarem as coligações. E dentro dessa formatação estadual, regional, a gente vai ver a formatação dessas coligações a nível nacional. Por quê? Porque, por exemplo, o Ciro Gomes, ele está tentando a todo custo o apoio do PSB. O PSB, que é um partido
que tem uma tradição, digamos assim, de posicionamento de esquerda e acompanhou o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, mas que agora está vivendo um momento bastante difícil, ele está dividido, fragmentado. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que é candidato à reeleição, e ele está em Pernambuco, o estado com maior apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Ele não quer se afastar da candidatura petista, seja essa candidatura o Haddad ou qualquer outro nome que venha substituir o Lula. Ele não quer se afastar porque ele quer pegar esse capital político do PT, mas ao mesmo tempo ele é simpático à candidatura de Ciro. Mas em outros estados essa costura é praticamente impossível. Por exemplo, o estado do Amapá tem um conflito muito grande entre o PDT, que é de Ciro, com o PSB, que é lá naquele estado do senador João Capiberibe. Em Brasília também acontece essa mesma coisa, existe um conflito de interesses locais. O governador Rodrigo Hollenberg quer se candidatar à reeleição, é pré-candidato à reeleição e quer o apoio do PDT, porque soma tempo de TV e isso é importante para ele, mas em compensação os interesses locais praticamente inviabilizam essa coligação. E aí fica essa dependência da formatação regional para que seja formatado as coligações, os interesses nacionais. O mesmo acontece com Geraldo Alckmin. Ele vem tentando costurar aí apoio de diversos partidos. Semana passada ele teve o apoio garantido do PSD, do Kassab, que já foi aliado dele, é ex-prefeito de São Paulo, mas ele ainda não conseguiu fechar com outros partidos que ele tem muito interesse, como o DEM, como o PR, como o PRB e o PP, por exemplo. Então, isso por quê? Porque essas coligações regionais, esses interesses regionais, muitas vezes inviabilizam essa costura nacional. O segundo colocado nas pesquisas, quando consta na lista o nome de Lula, é o deputado Jair Bolsonaro. Este tem um trabalho intenso nas redes sociais, um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo. Esse trabalho tem rendido bons frutos para ele, mas ele enfrenta também uma questão muito importante, uma questão crucial para a sua candidatura, que é o pouco tempo que ele dispõe para o horário eleitoral gratuito. Hoje, ele sendo candidato apenas pela legenda que se filiou recentemente, o PSL, ele teria pouco mais de 14 segundos de programa de rádio e de TV. É claro que isso pode não ser um empecilho para a manutenção dele nessa corrida presidencial, na liderança da corrida presidencial, principalmente quando a gente sabe que a candidatura de Lula é totalmente inviável. Ele foi condenado pelo ficha limpa e ele está impedido de ser candidato. Eles estão fazendo essa pré-campanha com o intuito de, quando chegar no momento do registro eleitoral e que Lula terá negado esse registro pelo Tribunal Superior Eleitoral, baseado na lei da ficha limpa, o Lula e o PT, é claro, lançarão outro nome, possivelmente, tudo indica, é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. E aí esperam uma transferência de votos de Lula para o Fernando Haddad, que, segundo o PT e alguns cientistas políticos, acreditam que Lula possa transferir 30% até 40% dos seus votos para qualquer um candidato que ele apoie. Caso essa transferência de voto ocorra, como espera o PT e espera o presidente Lula, o Haddad já começaria aí uma campanha no patamar dos 10% a 12% de votos, o que lhe daria seguramente a vice-liderança ou então o terceiro lugar na corrida presidencial, tendo em vista que o Bolsonaro lideraria, seguido por Marina ou Ciro, e aí viria o Haddad em terceiro lugar.
caso, hipoteticamente falando, os índices sejam esses atuais, onde o Alckmin está em quarto lugar e fica aí patinando entre 8% e 10%. Então, o Bolsonaro, ele precisa de uma coligação, e ele está trabalhando para isso, ele está atrás do PR, não só para conseguir mais tempo, como também para conseguir um vice, e assim se viabilizar com mais facilidade para enfrentar esse período eleitoral. Então as convenções, esse período de convenções que começa agora dia 20, interessa a todos os pré-candidatos e principalmente a esses que estão aí liderando a pesquisa ou então estão aparecendo no topo da pesquisa. A Marina Silva nem se fala, é outra que precisa também de uma coligação. Ela, apesar de dizer que não está interessada em coligações, mas ela tem buscado coligações, a verdade é essa. O Ciro Gomes nem se fala, já falei aqui, e o Alckmin está desesperado para fazer uma aliança que lhe dê um tempo de televisão capaz dele mostrar o que fez para o São Paulo e assim tentar levar, alcançar melhores índices nas pesquisas eleitorais e, consequentemente, chegar ao segundo turno. O Álvaro Dias, do Podemos, ele está sendo cortejado por diversos partidos e principalmente pelo Alckmin, e esse período de convenção vai justamente definir quem continuará na corrida presidencial e quem sairá dessa corrida presidencial logo agora no início do período eleitoral propriamente dito, período de campanha eleitoral propriamente dito. Portanto, é um período bastante interessante e a partir dessas coligações regionais e da formatação das coligações nacionais, teremos aí a divisão desse bolo de recursos que chega a 2,8 bilhões, mais ou menos, que os partidos farão para começar de fato a campanha eleitoral. Então é um momento bastante interessante, nós vamos ver aí uma movimentação política bem maior agora. Acabou a Copa do Mundo, para nós acabou bem mais cedo, né, porque o Brasil saiu, e nós vamos ter agora esse período eleitoral, pré-eleitoral, com as convenções já fervilhando, já fervendo no campo político, nos estados, nas regiões e, consequentemente, no cenário nacional. Portanto, fica aí o comentário da semana do Fala Aí e vamos nessa! Se você gostou, curta a nossa página no Facebook ou então o nosso canal no YouTube. É o Fala Aí. Um abraço!